Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Terminou a segunda rodada da Sul-Americana e da Libertadores. Infelizmente, os jogos de quarta e quinta-feira eu não tive condições de ver, né? Dei uma olhada hoje, sexta-feira, nos melhores momentos de alguns jogos, mas só tive condições de ver um ou dois jogos na terça-feira. Na terça-feira. Eu acho que eu consegui gravar um. Nem o do Bahia, que foi na terça-feira, acho que o Bahia foi o único time que jogou, não. Agora eu não me lembro, foi o Botafogo, não. O do Botafogo eu consegui ver e gravei, mas o do Bahia, acho que foi na quarta-feira, agora nem me lembro, eu não consegui ver. Não, quer dizer, na verdade, eu até vi um pedacinho, mas não consegui ver todos e os outros eu não consegui ver por uma questão profissional. Então, para mim gravar algum vídeo sobre melhores momentos eu não faço. Todo mundo sabe aqui, quem me acompanha há anos aqui o canal, sabe que em cima de melhores momentos eu não faço. Acertando ou errando, eu tenho que ver o jogo inteiro. Senão, não tem porquê, porque os melhores momentos algumas vezes engana, né? E até porque você não tem uma compreensão de como foi o jogo, na verdade, olhando os melhores momentos. Tá? Tu pode ver um time atacar mais, mas necessariamente ele não jogou bem, ele aproveitou algumas brechas, né? De contra-ataque, jogou todo atrás. Então, é, 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 eu prefiro não fazer. Conheço muita gente que tem essa habilidade de fazer uma análise em cima de melhores momentos. Eu, eu prefiro não fazer. Então, eu vou falar aqui, fazer um resumo, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, em cima do resultado, que é o que importa. Então, eu vou ser, nesse momento, é, totalmente resultadista. Eu não sou um cara que fala sobre futebol, fala sobre a partida, sobre o jogo, sendo exclusivamente resultadista. Não sou contra quem é resultadista, tá? Não sou contra. Eu prefiro analisar o jogo, as perspectivas que teve, o que aconteceu, se dá para melhorar, se foi ruim. Mas tem gente que não pensa assim, pensa no resultado. E nesse caso, hoje especificamente, eu vou fazer um resumo em cima apenas do resultado. Beleza? Apenas acima do resultado. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o Canal Resenha com Magalhães, que tem o seu time na Sul-Americana ou na Libertadores, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o Canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrando está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo para a Sul-Americana, para a gente falar sobre o resultado dos brasileiros. Bom, tivemos na terça-feira Grêmio 2, Atlético Grau 0. Grande resultado do Grêmio, grande resultado do Grêmio. O Grêmio era favorito, jogando contra o Atlético Grau, que na verdade eu nem conheço. Deixa eu até ver de onde é o Atlético Grau. É... Atlético Grau. Eu não sei nem onde é o Atlético Grau, cara. Ah, é do Peru. Então, cara, um grande resultado para o Grêmio. Um grande resultado para o Grêmio. Você pega aqui, é, olhando aqui as estatísticas, né? O Grêmio chutou mais, teve mais posse de bola, acertou mais passes. Ou seja, olhando pela estatística, já que eu não vi o jogo, e pelo resultado, merecido. Mas mesmo que não fosse merecido, o que importa é o resultado. Então, um grande resultado para o Grêmio em casa, ganhou de 2-0. Com isso, o Grêmio está com 6 pontos na segunda colocação. Não é o primeiro, porque o Godoy Cruz também tem 6 pontos, mas o saldo de gols do Godoy Cruz é 4. Bom, nesse grupo aí, no grupo D, o grupo do Grêmio, a briga por esta vaga, que é uma vaga única, é entre Godoy Cruz e Grêmio, porque Sport Luguenho e Atlético Grau, esses aí não vão disputar. Como é só uma vaga, a briga é entre Godoy Cruz e Grêmio, e eu levo fé que no confronto direto, que será na terceira rodada, né? Vou até dar uma olhada aqui, essa terceira rodada, o jogo onde é. O Grêmio joga.
contra o Godoy Cruz lá. Bom, talvez seja o empate o melhor resultado, que aí decide em casa o Grêmio contra o Godoy Cruz. Então, um grande resultado do Grêmio na Sul-Americana, 2-0. Tivemos o Corinthians empatando fora de casa contra a América Cali. Pô, um resultado horroroso, né, pro Grêmio, né? Pô, pro Corinthians, né? Corinthians que tinha perdido a primeira em casa, em pé, empata a segunda. E aí fica numa situação bem complicada. Você pega aqui os números, nos números, na estatística, né? A posse de bola foi do Grêmio, Grêmio de novo, a posse de bola foi do Corinthians. O Corinthians teve mais precisões no passe. O Grêmio, de novo, o Corinthians fez mais faltas, mas o Corinthians chutou menos do que o América de Cali. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. O América de Cali fez um gol no primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, e o Mateuzinho, o lateral, conseguiu um empate no final do segundo tempo. Você olhar assim, jogar fora de casa, empatar, não é ruim. Agora, em relação à classificação, é horroroso, porque o Corinthians está a 5 pontos do Huracan. 5 pontos do Huracan. Isso é bem complicado. Você está a 5 pontos do Huracan, fica complicado, e aí faltam 4 jogos, né? Faltam 4 jogos. Na próxima rodada, o Corinthians joga joga em casa contra o Racing. É o Racing do Uruguai. A tendência é ganhar. Vai ter aí o Huracan América de Cali, né? O Corinthians tem que ganhar do Racing e rezar aí pro Huracan perder, para não abrir mais ou não manter os 5 pontos, né? Que aí diminui, vai ficar faltando 3 jogos. O problema é que o Corinthians joga no retorno 2 fora de casa. A situação do Corinthians é realmente bem complicada, pensando em classificação, levando em consideração que só classifica um. Então, o Grêmio está bem. Agora, o Corinthians, na minha opinião, está mal. Tivemos o Vasco da Gama vencendo o Puerto por 1-0 em casa, a torcida vaiando o Carille. Achei até que o Carille ia cair, mas você pegar resultado, como a gente está falando de resultado, bom, ganhar de 6-0 também é 3 pontos. E você pega. Eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz o vídeo desse jogo, cara. Eu acho que eu fiz o vídeo desse jogo que eu falei até que eu não achei justas as vaias. Por quê? Porque o Vasco não jogou mal, não. O Vasco teve no final do jogo, se não estiver enganado, tomou uma pressão. O Vasco no final do jogo tomou uma pressão. Mas eu não vi o Vasco jogando tão mal, não. E se você pegar os números, o Vasco deu 22 chutes, 10 em direção ao gol. O Puerto deu um. Será que a torcida queria que goleasse? Bom, se a torcida está querendo que goleie, não está enxergando o Vasco como é. Não está enxergando o Vasco como é. A torcida do Vasco tem que ter o semancol de entender qual é o time que ele tem. Qual é o time, o que é a ambição do Vasco. Porra. Senão, tá achando que o Vasco é o que? Sei lá, o Paris Saint-Germain. Os times que lá da Europa, que eu nem sei quais são os times da Europa que estão bem, os times que estão tão bem lá, porra. Aí não, aí tá de sacanagem. Eu vi um Coutinho fazer uma boa partida. Eu até falei isso, acho que eu vi esse vídeo mesmo. Quando o Coutinho saiu, o time deu uma queda de rendimento, foi isso mesmo. Tem o vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, cara, o Vasco venceu e tá ali na briga. Como eu tô falando, eu tô sendo resultadista. Mas o Vasco foi melhor. Tá? O Vasco foi melhor. Não fez um partidaço, mas foi melhor. O Vasco está ali na segunda colocação com 4 pontos. A diferença para o Lanús é o saldo de gols. A briga vai ser provavelmente entre Vasco e Lanús mesmo. E está se caminhando para isso. Então o Vasco continua na briga pela classificação.
Na próxima rodada, o Vasco da Gama pega o Lanús em casa. É a oportunidade do Vasco de abrir, de se tornar líder isolado. E aí, quando jogar com o Lanús lá no segundo turno, jogar pelo empate. Então é a oportunidade do Vasco na próxima rodada de jogar contra o Lanús e se tornar líder do grupo. Lembrando que a próxima rodada é após a Páscoa, né? A Páscoa é dia 20, próxima rodada, ou seja, não é na próxima semana agora, tá? Na próxima semana agora, dia teremos aí, hoje é dia 11, 12, 13, 14, 15, não é. 15, 16, 17, não teremos. Eu acho que, se eu estiver enganado, na próxima rodada, na próxima semana, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui só para mim. Não, também não, achei que era Copa do Brasil, não. Não é Copa do Brasil, não. Deixa eu ver o que teremos no meio dessa semana que vai entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que teremos? Será que teremos de rodada do Campeonato Brasileiro? Isso. Não teremos Sul-Americana, nem Libertadores, nem Copa do Brasil, mas teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então teremos rodada do Campeonato Brasileiro final de semana e meio de semana. Bom, então vamos continuar aqui. Grande resultado do Vasco da Gama, 1-0. Na próxima ele pega o Lanús em casa e ganhando pode se tornar líder. Tivemos o Cruzeiro perdendo em casa o Mushruna. Bom, agora, amigo torcedor do Cruzeiro, se coloca no lugar dos jogadores. Não estou defendendo os jogadores, não. Mas você ter um dono de um time que é um boçal, o dono do Cruzeiro é um boçal. O dono do Cruzeiro está jogando PlayStation. O dono do Cruzeiro joga Brasfoot. Ele saiu contratando uma porrada de jogador sem perguntar nada a ninguém. Pode dar certo com uns, com um ou algum, igual mais ou menos deu certo com o Botafogo, de sair contratando sem perguntar, mas deu certo. Mas, diferentemente do Dexter, o Dexter tem uma equipe que analisa os jogadores. Poderia até não dar certo, mas a probabilidade do que o Dexter fez de sair contratando e dar certo era muito maior do que a do Cruzeiro, porque a do Dexter tem uma equipe. O do Cruzeiro não, ele joga Brasfoot, ele joga sozinho. Ele está em casa, no seu ar-condicionado, o seu telão de cinema, jogando PlayStation ou Brasfoot. E agora a culpa é dos outros? A culpa é só desse boçal que comprou o Cruzeiro. Ele pode ser um gênio nas finanças, ricaço. Agora, de futebol, ele não entende nada. Ele é um zero à esquerda. E aí você pega um dono do time que fala o que ele falou em relação a jogadores, em relação a um montão de coisa. Tu quer mesmo que os jogadores tenham culhão, tenham vontade? Pô, irmão, sabe o que ele vai ter que fazer? É gastar mais dinheiro. Ele vai ter que gastar mais dinheiro. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Simples assim. Simples assim. Bem feito. Se tem um culpado no Cruzeiro, meu amigo torcedor, o culpado é o dono do teu time. Esse é o grande culpado. Será que é só ele? Cara, eu não vejo só ele, mas para mim o culpado, a culpa 90% é dele. 90% é dele. Simples assim. E aí o Cruzeiro perde o Muxuaruna, pô, não sei nem de onde é esse time, cara. De onde é? Do Equador. Perde o Muxuaruna de 2-1. O Gabriel Barbosa faz até um gol. Você pega aqui os números. O Muxuaruna deu 12 chutes, 4 em direção ao gol, chutou mais do que o Cruzeiro. A posse de bola foi do Cruzeiro. Obviamente que pelos números aqui, esse time do Equador jogou no contra-ataque. Não acertou quase nada, errou muito passe. Bom, os números são todos, quase todos a favor do Cruzeiro. O que não é o número de chutes. Por isso, o time do Equador ganhou. Bom, e o Cruzeiro, vou ser bem sincero, irmão. Olha, o tal do Muxuaruna é o líder, com 6 pontos. O Muxuaruna está a 6 pontos no Cruzeiro. Faltam 4 rodadas. Amigo, a situação do Corinthians é ruim. A
a do Cruzeiro é terminal. A situação do Cruzeiro, a situação do Cruzeiro na Sul-Americana é terminal. 2 jogos, nenhum ponto, a 6 pontos do líder. Faltam 4 jogos. Dá para pegar? Dá, mas vai ter que ter uma combinação de resultados. Na minha opinião, o Cruzeiro está praticamente morto. Mas está respirando por aparelhos. Como está respirando por aparelhos, fé, esperança, sempre pode acontecer. Pode acontecer aí do Cruzeiro na próxima rodada, na terceira rodada, que o Cruzeiro vai jogar. O Cruzeiro vai jogar contra o Palestino fora de casa. O Cruzeiro ganha, o Chorrona perde, diminui para 3 pontos para o líder. Mas agora a possibilidade do Cruzeiro ganhar do Palestino lá não é a das melhores, né? Então, vejo o Cruzeiro numa situação desesperadora, já para ser eliminado. Tivemos o Vitória empatando fora de casa com o Defensa e Justiça, grande resultado do Vitória. O problema é que o Vitória empatou em casa, mas é um grande resultado do Vitória ter empatado o Defensa e Justiça fora de casa. Você pega os números aqui, bem parelhos, número de chutes duplo para cada lado. O Defensa e Justiça teve um chute a mais do que o Vitória em direção ao gol. Posse de bola bem parelho, ou seja, deve ter sido um jogo bem parelho. O Vitória é o segundo colocado com 2 pontos, né? A Universidade Católica é o primeiro com 4 pontos. Vitória está na briga. Vitória está na briga. O interessante é que nesse grupo, 2 jogos, só tivemos uma vitória, que foi do Universidade Católica contra o Cerro Largo. Cerro Largo. Apenas uma vitória. Interessante. Interessante. Já que na primeira rodada os 2 jogos que teve do grupo B deu empate, é um grupo onde o Vitória pode pensar em classificação. Vitória está na briga. Na próxima rodada, o Vitória joga contra o Cerro Largo em casa. Jogo para fazer 3 pontos. Tivemos o Atlético Mineiro goleando o Deportivo Quito por 4-0. Na primeira rodada, o Atlético Mineiro já tinha jogado bem, né? O Atlético Mineiro já tinha ido bem, mas não tinha vencido. E agora joga em casa contra um time bem limitado e mete 4-0. Você pega os números aqui, todos a favor do Atlético, né? 20 chutes, 10 em direção ao gol, posse de bola, acerto de passos. A única coisa que o Atlético Mineiro perde é o número de faltas, que o Atlético Mineiro fez mais. No restante, tudo a favor do Atlético Mineiro. Bom, o Atlético Mineiro é o líder do seu grupo e a tendência é essa. O Atlético Mineiro, para mim, é um dos favoritos ao título da Sul-Americana. Tá? O Atlético Mineiro é o primeiro colocado com 4 pontos. O Caracas também tem 4 pontos, mas o Atlético Mineiro tem um saldo de gols de 4. Então, grande vitória. O Atlético fez o que se esperava. Na próxima rodada, o Galo joga fora de casa contra o Caracas, que é ali o segundo colocado. Dá para o Atlético Mineiro negociar. O empate lá não é ruim, mas eu acredito que o Atlético Mineiro possa vencer. Tivemos o Fluminense metendo 5-0, goleadas, muito bom, muito bom. O Fluminense mete 5-0 no clube Gualberto. Clube o quê? Gualberto, porra, não sei nem onde é. Esse time. Da Bolívia, mete 5-0. Renato Gaúcho começando muito bem no Fluminense. Começou no Campeonato Brasileiro, ganhou. Agora mete 5-0, muito bom. Você pega aqui, ó. O chocolate, deve ter sido uma lavada aqui, ó. O time adversário deu 3 chutes, nenhum em direção ao gol. O Fluminense deu 22 chutes, 11 em direção ao gol, quase 70% de posse de bola. Deve ter sido um massacre. Acredito que foi um massacre do Fluminense em cima do adversário. Aí você pega o time aqui, já com algumas mudanças, né? Everaldo ali na frente, Keno, Ganso iniciando como titular, o Senna por um lado, já deu uma mudada do Renato. Acredito que para dar uma rodada no elenco também, porque o adversário era bem fraco. Resultadaço. Fluminense é o líder com 6 pontos.
anima a torcida, não tomou nenhum gol até agora o Fluminense, não tomou nenhum gol, 2 vitórias, ganhou a primeira de 1-0 e agora 5-0. O adversário ali na briga é o Once Caldas, mas eu acredito que o Fluminense, na mesma pegada do Atlético Mineiro, tá? O Fluminense, candidatíssimo aí a se classificar em primeiro lugar, se classificar só pode ser em primeiro lugar, e caminhando assim também a brigar pelo título. Grande vitória do Fluminense, dá uma mostra de que o Mano Menezes era muito ruim. Era muito ruim. O Mano Menezes era muito ruim. Aí você vai percebendo que esses treinadores mais retranqueiros perderam espaço. Tite fez um trabalho horroroso no Flamengo. O Carille no Vasco está sendo vaiado. O Mano Menezes, ou seja, esses caras retranqueiros, as torcidas já não estão aguentando mais. Né? E você vê aí, em 2 jogos, a diferença do que é o Fluminense com o Renato e o Fluminense com o Mano. E na próxima partida, o Fluminense pega a União Espanhola fora de casa. Levo fé no Flusão. E não temos mais. Então, cara, só para a gente pegar aqui, na Sul-Americana tivemos duas, três, 4 vitórias. Porra, foi bem, hein? 4 vitórias. 7 jogos, 4 vitórias. Tivemos quantas derrotas? Tivemos uma derrota apenas, que foi a do Cruzeiro em casa. Então, 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então, os brasileiros na Sul-Americana, muito bom. Bom, eu ia fazer junto Sul-Americana, falei no início do vídeo que eu ia fazer junto Sul-Americana e Libertadores, mas não vai dar. Já estou aqui com o vídeo, já com 21 minutos só de Sul-Americana, então não vai dar. Vou parar aqui e vou dar sequência num outro vídeo falando da Libertadores. Então tá aí minha análise, meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!